Ok, gravando. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Tadahaya Dakshinamurti Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamaga Gocharam Govinda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti. Boa noite a todos. Vocês lembram que a gente falou das 5 ações, né? As 5 ações satívicas favoráveis. Então, como a gente passou um pouco rápido por isso, aí eu tinha dito para a gente dar uma olhada nisso e a gente voltaria exatamente para essas 5 ações para terminar e entrar no da devoção. Então, como essas 5 ações, né, satívicas são muito importantes e elas podem ser acompanhadas, né, juntamente com a nossa vida ao longo do tempo, ao longo do nosso cotidiano, aí eu vou ler de novo. No outro encontro. Então, o item que a gente está é o Karmas Satívicos. Qual é a localização? É a página 69 do arquivo, em PDF. Então eu vou ler de novo, né? Depois da gente parar nos karmas tamásicos e rajásicos, agora vamos concentrar nesses satívicos aqui. A primeira classe karmas satívicos, se o Karma Yoga for dar frutos. Esse tipo de ação está dando karmas e não acumulando karma. Você dá, mais você cresce. O Karma Yoga envolve ações que agregam valor a todas as situações. São oferendas que contribuem para o bem-estar do campo do Dharma. É consagrar a sua vida em destaque os karmas satívicos. Ver que os karmas rajásicos são relegados a um status subordinado e eliminar os karmas tamásicos. É claro que é impossível eliminar completamente as ações tamásicas. Certas situações, um sono profundo, né, os karmas satíficos espiritual. Essas ações não são baseadas em desejos como dinheiro, fama, status, prazer, filhos e assim. Ou seja, essas ações, elas não estão baseadas numa expectativa de gozar dos frutos das ações, né? Estas deveriam ser consideradas ações obrigatórias, uma vez que assumido o desejo pela libertação, seja certo o desejo pela libertação. Quais são esses karmas satívicos, né? Que agregam bem-estar ao campo do karma, não acumulam karmas e possuem a característica não de receber, mas quais são esses karmas? São chamadas de as 5 contribuições essenciais. De novo, o autor fala que não há benefício tangível nesses karmas. Tangível compreenda objetos sutis e objetos densos. Tá? Então, não há um benefício que seja através desses karmas você conseguir, né, através desses karmas satívicos, dessas 5 ações,
que vão preencher sua expectativa de benefício. Não é assim. É uma atitude mais de doação do que de recebimento. Vamos ver então aqui. Então, o parágrafo que eu estava era o terceiro, quase ali na base da página 68. Quais são esses karmas? Esses karmas satívicos, esses que agregam valor ao bem-estar do campo do karma, do dharma, esse tipo de karma, né, que ele é mais de doação e que ele não visa um resultado tangível, são chamados de as 5 contribuições essenciais. Então, são 5 atitudes satívicas que vão gerar karmas muito favoráveis à prática do Karma Yoga, né? Ele vai enumerar 5, mas antes ele fala o seguinte: cada uma dessas 5 práticas não substitui nenhuma outra delas. Do mesmo modo que não basta comer só a sobremesa às expensas de outros pratos nutritivos, todas as 5 são necessárias. Cada uma delas afeta uma parte diferente da psique, e a psique como um todo precisa ser curada. Essas práticas são a essência do Karma Yoga, porque elas contribuem diretamente para o crescimento espiritual. Então, a primeira prática, adoração a Deus em qualquer forma, né? Ishvara Maya, o criador do campo do Dharma, é Deus. Karma Yoga é adoração a Deus. A maioria das pessoas espirituais modernas abandonou a religião porque em seu nome muito sofrimento foi impingido à raça humana. Mas o impulso religioso, qual seja o ser pleno amando a si mesmo, é tão inato quanto o desejo por uma identidade. Portanto, cabe a um Karma Yogi escolher um símbolo do ser pleno, atraente e edificante, e adorá-lo regularmente. Serve qualquer coisa, porque todo objeto é apenas Deus em uma forma particular. Pode ser um ritual diante de um ídolo ou uma foto. Pode ser rezar o rosário, visitar um templo, prestar um serviço, ou doar dinheiro a uma igreja ou mesquita. Isso aqui tem a ver com aquela adoração a uma personificação de Deus, né? Você adora uma divindade que você chamaria de sua divindade pessoal. Também é válido, é como se você estivesse usando uma forma como um intermediário, né, essencial, já que meditar, né, adorar a Deus sem atributos, às vezes fica muito abstrato. Muitas vezes se usa isso, se procura uma forma que para você represente Deus, tenha esse apelo, né, isso é muito pessoal, tem um apelo bastante importante para você, aquela forma específica, aquela atitude específica, e você pratica essa atitude, essa adoração, sempre remetendo ao objetivo último dessa adoração, né? Que é a adoração a Deus em qualquer forma. Tá? A segunda prática que ele está falando é a reverência incondicional aos pais. Em última instância, é fazer as pazes com os pais, que é, evidentemente, fazer as pazes com as imagens que temos dos pais, né? Se as imagens não são boas, a gente vai transformar, né? Através do entendimento, da compreensão e da substituição por uma outra interpretação das coisas que ocorreram, né? Então, é reverência incondicional aos pais, especialmente os pais difíceis. Por exemplo, se você não sente amor quando pensa em seus pais, deve se perguntar por que tem um problema como eles. Você vai estar aqui perguntando que projeção é essa que você tem em relação aos seus pais. Você deve curar o relacionamento em sua mente através da compreensão. Como compreensão, a gente pode ler o que se segue aqui. Ó. Caso os seus pais pudessem ter sido diferentes, eles teriam sido diferentes, no sentido de que fizeram o melhor, segundo seus condicionamentos.
Encontre um lugar em seu coração para acomodá-los e dar-lhes crédito pelas boas qualidades que eles lhe incutiram. Talvez não estejam mais presentes em sua vida fisicamente, mas ainda estão na sua mente. Eles são parte disso e isso é feito de você. Até que você tenha um sentimento amoroso em relação a essa parte da sua mente, você não estará livre para investigar corretamente. Em qualquer caso, a essência da iluminação é o amor. Então você pode muito bem começar de algum lugar. Depois de ter dissolvido a negatividade, coloque uma imagem deles em sua mente e preencha a imagem com amor. Mantenha o amor fluindo para a imagem o maior tempo possível. Aqui diz, depois de ter dissolvido a negatividade. Nem que para isso você recorra a uma terapia mesmo, alguma técnica, uma análise, qualquer coisa que tiver no seu alcance nessa civilização ocidental que a gente vive, deve ser usado para dissolver essa negatividade em relação aos pais. E entender que os pais, eles simplesmente se valeram do que eles entendiam como o melhor do condicionamento deles para lhe dar o que eles entendiam como o melhor. Ou seja, se fosse o seu pai criando a ele mesmo quando era pequeno, provavelmente ele teria feito a mesma coisa, né? Então, após você ter lidado com essa negatividade, ter retirado essas projeções negativas, né, de depreciação dos pais, aí você pode fazer esse exercício que ele disse aqui, né? Cultivar uma imagem em sua mente dos seus pais e lidar com essa imagem de modo carinhoso, afetuoso, né? Isso aí é uma coisa que, é claro que você vai fazer isso, a gente nunca pode esperar resultado dessas ações, né? Veja, não são resultados tangíveis, é para fazer. Você não está exatamente esperando alguma coisa, você está ofertando. O que você está ofertando para o Dharma Field, nesse caso, né? Para o campo do Dharma? Você está ofertando sentimentos e compreensões humanas, carinhosas e afetuosas para com os seus pais. Tá? Então, você está entregando para o campo dármico uma avaliação positiva de alguma coisa que pode ter sido difícil. O número 3 é adoração às escrituras. Esse aqui realmente é o forte do Jnana Yoga. O propósito do Karma Yoga é cultivar a devoção, desenvolver sua compreensão e obter uma disposição contemplativa para que você possa assimilar o significado dos ensinamentos. Você não deve achar que, um belo dia, começará a investigar quando estiver contemplativo. Então, você vai ir investigando sempre, né? Você vai ouvir sempre, você vai refletir sempre sobre o que você ouve. E você vai investigar diretamente no seu cotidiano sempre. Isso é um processo contínuo que cada vez se aprofunda mais, né? Você não pode esperar que você esteja com o escutar límpido 100% para começar a escutar o Vedanta. Você não pode esperar que você esteja com raciocínio inferencial, perfeito, como a gente vê nessas escrituras do Vedanta, para raciocinar em termos vedânticos. Você não pode esperar que você esteja completamente livre para poder contemplar com uma mente extremamente receptiva os ensinamentos do Vedanta, os ensinamentos fundamentais que seriam aí a parte principal do Jnana Yoga. Não, você vai fazendo isso sempre, e isso tudo vai aprimorando o seu escutar, aprimora o seu raciocinar de acordo com as linhas de entendimento dadas pelas escrituras. A sua contemplação vai ficar cada vez mais adequada e você vai entendendo o que é contemplar na sua vida prática. Às vezes você tem uma ideia do que é contemplar, mas pode ser que no decorrer do seu cotidiano, dessa sua prática reiterada, você finalmente entenda que contemplar é uma coisa um pouco diferente. Não tem muito a ver com você desenvolver muito entendimento lógico, é mais ficar com uma grande constatação, uma grande asserção
das escrituras e carregá-la durante um dia todo, por exemplo, né? É bom reservar uma meia hora ou uma hora por dia, ou até mais, para estudar o Vedanta. Então, é esse contato com o Vedanta que vai apurando. É um ciclo retroalimentador, né? Eu vou entrando em contato com o Vedanta e ele vai aprofundando os mecanismos através do qual ele vai atuando. É sempre assim. Você nunca pode esperar que inicialmente isso vá dar um resultado, mesmo porque o resultado que a gente imagina é só uma projeção. É exatamente essas projeções que vão ter que ser avaliadas com cuidado, né? Na hora que você ouve, na hora que você raciocina e na hora em que você aplica isso no seu dia a dia, na hora em que você vai incorporando os ensinamentos do Vedanta no seu dia a dia, o Nididhyasana, né? Então é bom você ter o hábito de tomar contato com o Vedanta diariamente, né? Não precisa ser muita coisa. É tal como aprender a tocar um instrumento ou qualquer outro ensinamento, é mais importante a constância de entrar no modo como tudo é avaliado pelo Vedanta do que realmente acumular uma quantidade muito grande de informações e de procedimentos, né? Como é que você faz isso? Escolha um texto, leia um verso ou algumas páginas a cada manhã e contemple ao longo do dia, ou seja, fique com isso ao longo do dia. Vá ficando. Você não se torna contemplativo de uma hora para outra. Ocorrem ao longo do dia tanto momentos contemplativos como insights, que são aquelas sacações que a contemplação vai dando, né? Você vai compreendendo por cliques. É bom cultive esses momentos e a mente extrovertida gradualmente se voltará para dentro. Bom, uma outra dessas 5 práticas aí, né, kármicas, que a gente está vendo aqui, a quarta que ele está listando, é o serviço para a humanidade. Bem, o serviço de adoração significa simplesmente responder de modo apropriado a pequenos e legítimos pedidos diários de ajuda. Legítimos, tá? Pedidos verdadeiros, pedidos substanciosos. Quando alguém quer algo de você, veja se você consegue acolher isso, dar boas-vindas a isso, supondo que seja um desejo razoável. Se você está ajudando os outros, pelo menos não está desperdiçando o seu tempo, sendo complacente com os seus próprios hábitos tamásicos e rajásicos. Servir não é apenas fazer o que os outros querem, embora possa incluir isso, mas sim demonstrar uma sinceridade acolhedora para com eles, sem excluí-los. Já que o ego, nascido de um sentimento de inadequação e inferioridade, procura oportunidades para se sentir especial, virtuoso e reconhecido, o serviço humilde mantém essas tendências sob controle. Baseia-se no reconhecimento da unidade essencial de todos. Quando fica claro isso, que se baseia no reconhecimento da unidade essencial de todos, vai ficar claro também que quando você está servindo os outros, você está servindo a você mesmo. Também é sábio porque tudo que precisamos vem através dos outros. Os indivíduos orientados para o serviço são geralmente bem cuidados pela vida. O último ponto aqui dessa prática é a adoração a todos os seres sencientes, né? Não há distância entre nós e a natureza. Nós somos uma expressão da natureza, né? Jivas são expressões da natureza. Nascemos, vivemos e morremos na natureza. Venerar a natureza é cuidar permanentemente de nossos ambientes, embelezando-os e sempre contribuindo para eles, incluindo o corpo. O corpo é o nosso contato mais íntimo com a natureza. Então, nesse caso aqui, compreendendo a importância disso, você vai cuidar bem do seu corpo. Você vai cuidar sem exageros, porque o seu corpo não pode ser um fim em si mesmo, não é? Como é que uma coisa inerte vai poder ser um fim em si mesmo?
mas ele é um meio através do qual você executa ações. Então, meio que espontaneamente, por entendimento, você acaba compreendendo a necessidade de cuidar bem do seu corpo, né? Você tratá-lo bem. O modo como nos relacionamos com tudo em nosso ecossistema delicadamente equilibrado tem um efeito poderoso em nosso estado mental. Recicle, reduza suas pegadas de carbono, seja ecológico. O vegetarianismo é uma boa maneira de se adotar a vida, de se adorar a vida. Tá? Então, aqui ele listou 5 práticas kármicas, né, de Karma Yoga, são práticas bem satívicas, que contribuem bastante para que o seu Karma Yoga ocorra com a postura adequada em relação à ação, né? Então, vamos repassar rápido aqui. Número 1, adoração a Deus em qualquer forma, uma reverência incondicional aos seus pais, é um modo de você pacificar muitas arestas e projeções, adoração às escrituras, o serviço para a humanidade e adoração a todos os seres sencientes. Essas atitudes aqui, sempre que a gente for fazer uma ação, elas vão limpando a ação de desejos egoísticos. O que é um desejo egoístico? Desejo egoístico é quando você quer usufruir dos possíveis resultados da ação, né? Então você está agindo no campo como um sansari. Aí você vai paulatinamente substituindo esse hábito de olhar para ações como um modo de chegar aos frutos que o seu ego deseja, e você vai agora adotar uma postura de Karma Yoga. Como? Como é que você é auxiliado a adotar essa postura? Através dessas 5 ações que a gente falou aqui. Se puder ir praticando essas 5 ações sempre que for possível, nas diversas situações, você vai estar cada vez um Karma Yoga mais adequado, né? Repara que nenhuma dessas ações aqui, ela está visando algo tangível, algo que seja de usufruto imediato ou futuro para você, né? Não é isso que está sendo focado aqui. É, antes de tudo, oferecer ao campo dármico algo que agregue ao bem-estar do campo dármico. E através dessas 5 atitudes aqui, você agrega ao campo dármico, né, atitudes boas, né? Você realmente soma ao campo dármico com essas posturas aqui. Então, sempre de olho nessas posturas, sem pressa, vale mais você se deter nelas com muita calma, ficar muito consciente no momento em que tudo isso está vindo à sua mente, e isso também auxilia a contemplação, né? Você começa a repetir um modo de abordar as ações. Bom, terminado aqui esse capítulo 6, com essas 5 práticas aí para incrementar e aprimorar a sua postura de Karma Yoga, alguém tem alguma colocação a fazer sobre isso? É um assunto bem interessante. Fechou seu microfone, Alex. Então, alguém tem a acrescentar alguma coisa? Ou a gente parte logo para a devoção? Que na devoção a gente vai ter uma elucidação bastante interessante. Inclusive para quem ainda tem uma ideia de que o Vedanta ele é uma elucubração, né? Uma sequência de raciocínios, né? Lógico, dedutivos, indutivos, inferenciais. Talvez algumas pessoas fiquem bastante surpresas com esse capítulo, né? No final das contas, quando você vai executando tudo isso que o Vedanta vai dizendo, a sua devoção começa a ficar muito límpida, né? E você sabe, afinal de contas, o que é que está acontecendo, né? Você não se entrega, essa devoção vai ocorrendo, mas você não se entrega a ela como uma necessidade prática. Não, ela vem vindo pela compreensão. Aí, no final das contas, fica claro
que a devoção e a compreensão, elas acabam, a gente pode dizer assim, virando duas faces da mesma moeda da realização, entendeu? Vamos dizer que a realização seja uma moeda, ela tem duas faces que só se encontram ali. É a devoção e a compreensão, elas vêm juntas. Na verdade, você não teria muito como separar uma outra, não. Uma da outra, não. Então eu vou entrar logo nesse capítulo 7, tá? Bom, o capítulo 7 é devoção. Aí vem a pergunta: e o que tem o amor a ver com isso? Agora vamos lá. Antes de nós irmos mais a fundo no tópico dos gunas, precisamos introduzir o tópico do amor, porque não precisamos apenas confrontar nossos medos, nossa energia tamásica. Precisamos também confrontar nossos desejos, nossa energia rajásica. O medo do samsara, as mandíbulas do crocodilo, como é chamado humoristicamente na literatura védica, é um bom motivador, mas a contraparte do medo, o desejo, é ainda melhor. Essa brincadeira da literatura védica, eles chamam de mandíbula do crocodilo, porque o clinch, a pegada do samsara é tão forte, que é como se fosse uma presa agarrada pelas mandíbulas do crocodilo, né? É difícil você se livrar de uma pegada daquela, né? Ela acaba te levando para onde? Leva lá para o fundo do rio, né? Leva para o fundo do lago do samsara. E lá você fica até entender que o samsara, em última instância, é uma interpretação que você está dando a você mesmo, a sua trajetória. Então vamos lá, o medo do samsara é um bom motivador, né, para você enfrentar os seus medos e seus desejos. Mas a contraparte do medo, que é o desejo, é ainda melhor. Embora o amor não seja desejo, o desejo é amor. Essa frase é muito interessante. Eu vou continuar lendo, mas eu vou voltar para ela até para ver o que as pessoas têm a falar sobre isso. Embora o amor não seja desejo, o desejo é amor. Ou seja, sem amor não há desejo. Muito embora você pode ter um amor sem desejo. O medo da escravidão é amor à liberdade. E a liberdade da escravidão é o amor próprio incondicional. É o amor que você tem a você mesmo, incondicional. Ninguém gosta de ficar escravizado diante de uma pessoa, de uma situação ou de um conjunto disso, né? Então, essas puxadas que você tem aqui em relação ao medo da escravidão, né? Isso aqui é uma puxada satívica, né? Então é engraçado que às vezes você vê as suas características mais límpidas aparecendo algumas vezes como medo. Você tem medo de escravidão é porque você tem amor à liberdade. E o amor à liberdade é profundamente satívico, né? Você pode interpretar todos esses montes de medos e desejos através de toda essa estruturação dos gunas. É interessante fazer isso. Você vai ver como isso funciona assim mesmo. E, como o mundo é o próprio ser pleno, a transcendência dos gunas é o amor incondicional pelo mundo. Ou seja, é o amor incondicional pelo meu corpo, pela mente, pelo intelecto, que são as partes integrantes do mundo. Mas, quando eu começo minha vida espiritual, eu estou em conflito sobre o meu relacionamento com o mundo. É uma grande verdade. Na maior parte das vezes, você começa a sua vida espiritual tentando escapulir do mundo, sem se dar conta que é o seu relacionamento com o mundo que não está adequado, né? Então, em geral, eu estou em conflito com o relacionamento que eu chamo de mundo. Eu não entendo que, na verdade, ele é o meu mundo. Eu tento escapulir através da espiritualidade. Por um lado, eu amo partes específicas desse mundo, na medida em que tudo que eu amo pertence ao mundo, né? Meu corpo, meu, entre aspas, meu cônjuge, tudo entre aspas, filhos, emprego, casa, animais de estimação, etc. Mas amar dessa forma cria um apego indesejável,
o qual é doloroso. Ou seja, quando a gente ama essas coisas no mundo, esses objetos, né? Corpo, cônjuge, filhos, a gente, no fundo, se a gente olhar nessa perspectiva mais superficial, a gente está esperando algum retorno disso, né? Eu espero algum retorno do corpo, eu espero algum retorno do cônjuge, dos filhos. Em última análise, eu espero coisas que me favoreçam, né? Eu espero segurança, eu espero prazer, eu espero amorosidade. Mas o problema é esse, é que amar dessa forma cria um apego indesejável, o qual é doloroso. Por que é um apego indesejável? Porque aí a gente volta para aquelas primeiras linhas no comecinho do livro. Amar dessa forma, você está querendo dizer que você está amando objetos que são perecíveis. Então, isso vai criar uma expectativa de perda. É por isso que há dor. Por isso que há dor. Tá? Por isso que o apego ele é indesejável. Porque eu amo alguma coisa, mas, no fundo, eu estou procurando evitar que aquilo ali seja perdido. Então, se eu amar, se o meu amor ele estiver vinculado a objetos no campo dármico e se resumir a eles, eu vou ter sempre um medo de perdê-los. É por isso que é doloroso, porque sempre tem uma expectativa de perda. É sábio amar o mundo, pois tudo o que amamos vem do mundo. Mas os sábios não amam o mundo da mesma forma que as pessoas mundanas o amam. Tá interessante isso, tá? Ambos amam o mundo, tá? Ambos estão em amor com o mundo, mas por motivos bem diferentes. Os sábios amam o mundo, olha só, na forma de um campo impessoal de energias. Esse campo, dependemos dele para a nossa própria existência, né? Então, os sábios, eles amam o mundo de uma forma impessoal. Por que eles amam o mundo de uma forma impessoal? Porque eles enxergam o mundo como um campo impessoal de energias, né? Se eles veem o mundo como um campo impessoal de energias, eles não estão esperando resultados desse campo, né? Porque ele é impessoal, né? Então, implicitamente, quando a gente espera um resultado do campo, nós estamos exercendo a nossa provisória identidade egóica. A gente está querendo um resultado do campo para corresponder às nossas expectativas. Mas o sábio não é assim. Como ele vê o mundo como um campo impessoal de energias, ele não espera um retorno do campo. Isso para ele não faz sentido. Tá? Sábio ama é a Deus. Esse é o resumo da coisa, que é a causa do mundo. Isso é chamado de bhakti, devoção. Compreenderam? Assim, o Karma Yoga, oferecendo minhas ações para o mundo em um espírito de amor, é yoga devocional, né? Por quê? Porque eu não estou esperando nada de volta, eu só estou querendo agregar valor. E mesmo assim, quem agrega valor, quem acaba apanhando algum fruto daquele para agregar valor é o próprio campo, né? Quem age como Karma Yoga não está esperando fruto nenhum. Karma Yoga é uma posição adequada diante da ação, não é diante de uma expectativa, e muito menos de uma expectativa de ter usufruto das coisas, né? Essa que é a diferença do sábio. Ele vê Deus em tudo, ele ama Deus. Em última instância, ele vê a ele mesmo como Deus, né? Portanto, a gente está no tipo mais profundo de Bhakti, devoção. Quando essa Bhakti for destituída de forma tudo, aí você vai estar na Bhakti mais límpida. Mas isso aí a gente vai aos poucos. Assim, o Karma Yoga, oferecendo minhas ações para o mundo em espírito de amor, ou seja, em um espírito de agregar coisas, de dar, você está só dando, você não quer receber nada. É o yoga devocional. Yoga significa união ou conexão. Yoga conecta meu coração a Deus, porque o mundo não é separado do seu Criador. Sim, desejo é amor, mas é uma forma egoísta de amor, que me liga aos aspectos materiais e psicológicos de Deus, e precisa ser transformado em devoção, um amor altruísta e libertador. Gente, quais são os aspectos materiais e psicológicos de Deus? São os objetos.
densos e ou sutis. Isso é que são os aspectos materiais e psicológicos de Deus. Os aspectos materiais e psicológicos de Deus é aquilo que a gente chama de objetos, né? Isso precisa ser transformado em devoção, ou seja, eu entrego uma ação sem estar focando um objeto específico. Eu estou focando a qualidade da ação em cima do campo dármico, enviando ela ao campo dármico, né? Amar a Deus com apego não é um problema, como o amor por objetos específicos criados por Deus. Porque Deus é livre, sempre presente e não separado de mim, o ser pleno. Então, se você quer se apegar a algo, apegue-se ao modo como você vê Deus, né? Não vai criar um problema como o amor a objetos específicos. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui do Felipe. O que ele falou? Ah, tá. Alguém não tem nenhuma dúvida não, né, por enquanto. Amar a Deus com apego não é um problema, como é o amor por objetos específicos criados por Deus, porque Deus é livre, sempre presente e não separado de mim. Agora, você repara que amar a Deus com algum apego, a gente aqui está falando de uma posição dual, né? Essa posição dual, ela vai sendo cada vez transformada num amor altruísta e libertador. Por enquanto você vê eu e Deus. Mas ele está dizendo que amar a Deus com apego não é um problema, como é um problema quando você ama objetos específicos, né? Aí você vai ter um problema porque esses objetos específicos podem não durar, e com certeza não duram. Deus é livre, sempre presente e não separado de mim, o ser pleno, sem mencionar que a natureza de Deus é amor. Então, não há dor envolvida quando você está amando a Deus mesmo com apego. Agora, a gente não deve deixar de mencionar, mais uma vez, que amar a causa inclui todos os seus efeitos, de modo que os objetos que Deus apresenta para mim são amados por definição, sem causar apego. Então, olha, se eu contemplar com cuidado, se eu ficar meditando sobre o que está escrito aqui, olha só, se eu amo a causa, ou seja, Deus, isso inclui amar todos os efeitos da causa, né? Então, se tudo que é objeto que aparece na sua frente aparece tendo como causa Deus, você consegue reduzi-lo a Deus, não é? Então você não vai estar mais diante de objetos, você vai estar diante do próprio Deus aparecendo, se modulando em vários desses objetos, né? É por isso que aí o amor que eu destino a esses objetos, ele bota aqui ó, que são amados por definição. Por quê? Porque eles são efeitos da causa, sendo a própria causa, embora a causa não se limite a eles, né? Isso não causa apego, porque em vez de ver um monte de objetos, eu estou vendo só Deus. Olha, por exemplo, aquilo que ele tinha falado ali em cima, de você pegar um trecho e ficar contemplando, esse trecho aqui, ó, não devemos mencionar mais uma vez, é muito interessante você levar isso para o seu dia inteiro. Amar a causa inclui todos os seus efeitos. Vale a pena você ir para a sua vida, o seu dia a dia, você acorda de manhã com essa frase. E volta e meia você vai ficando nela, entendeu? Amar a causa inclui todos os seus efeitos. A gente tem que se acostumar, embora a gente tenha costume de ir lendo, discorrendo, conversando, que é bastante normal na nossa cultura, etc., a gente tem que começar a se acostumar a apanhar um trecho e ficar simplesmente com ele. Às vezes parece que esse trecho precisa de explicação. Ele não precisa de explicação. Esse tipo de coisa precisa de contemplação. Você precisa ficar próximo disso. Você precisa ser permeado por isso. Você precisa ficar se molhando, se ensaboando com isso o tempo todo, até que isso comece a dar efeitos pela contemplação. Tá? Em geral, o que precede a contemplação é algum tipo de raciocínio, que é o modo que você tem de você se situar diante de uma frase dessa, né? Depois você simplesmente fica com ela.
E você vai vendo que isso dá um efeito. Mas não é o efeito que a gente está esperando, hein? Não espere coisas disso. É só ir fazendo, como está preconizando, né? Você pega essa frase aqui, ela é muito bacana. Amar a causa inclui todos os seus efeitos, de modo que os objetos que Deus apresenta para mim são amados por definição. Eu não vou amar os objetos porque eles me agradam ou não, é por definição, é porque eu estou amando Deus. Nesse sentido, eu estou olhando os objetos e estou, na verdade, me remetendo a Deus por causa deles, né? Isso não causa apego. É bacana começar a fazer isso. Não é necessário se encher de informação, tá? É pegar os pontos que vocês veem, para cada um vai ver o que está sendo mais relevante naquele momento para ele. Ele pega aquilo e fica com isso. Né? Com o passar do tempo, ele começa a entender o que é realmente devoção, o que é contemplação. Né? Aqui tem um quadrinho muito bacana sobre devoção. Né? Vamos ver se a gente destrincha esse quadrinho aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa desse quadro adiante. Deixa eu ver. Vamos pular esse quadro por enquanto e vamos ler o que está no texto. Acho que sim, Alex. A gente pode fazer depois o encontro Esse quadro, seguinte né? comentando ele. É melhor. Esse chart, eu não sei se vocês lembram, quem teve no seminário em Joanópolis, a gente tem ele, né? Esse chart impresso, né? Uhum. Então ele é muito interessante para explicar esses níveis de Bhakti, né? Sim. Desde esse nível de devoção que é mais primário, assim, até um nível do Bhakta que está mais assim, não existe nenhuma incongruência entre a maneira como ele age e como ele adora e ele age em oferecimento, né? Na verdade é uma dualidade, né, que ela vai sendo dissolvida. Né? Ela começa de um modo mais primário, né, vendo, né, na verdade, o que a gente vai ver depois aqui com muito cuidado é que essa devoção, né, ela está inclusive presente no sansaris, né? Só que acaba dando como resultado o apego, né, o materialismo, etc. Em última instância, para um Gnani, ele acaba amando ele mesmo como ser pleno. Então, é o que as pessoas dizem, né? É o amor do ser pleno por a si mesmo, né? Em si mesmo. O ser pleno amando a si mesmo, em si mesmo, porque só tem o ser pleno. Mas depois a gente desenvolve isso. Vamos primeiro ler o texto, que ele deve até dar uma preparada para a gente se aprofundar melhor nesse quadrinho. O Karma Yoga é o primeiro estágio da transformação do amor. Por que ele está falando de transformação do amor? Deixa eu terminar de ler esse parágrafo. Para praticá-lo, eu preciso ter sattva suficiente para apreciar o fato de que uma mente sossegada é necessária para o autoconhecimento, o qual converte amor condicional em devoção liberadora, incondicional, livre de gunas. Por que ele quer transformar o amor? Porque o que em geral, o Sansari entende por amor são movimentos de desejo projetados em direção a objetos. Então, o Karma Yoga é o primeiro estágio nesse tipo de transformação. Ele vai paulatinamente, ele vai reduzindo, né, esses movimentos da sua atenção carregados de desejo em direção a objetos. Né? Para praticá-lo, preciso ter sattva suficiente para apreciar o fato, ou seja, para dar importância merecida do fato de que uma mente sossegada é necessária para o autoconhecimento. Uma mente sossegada é uma mente que não fica pulando para fora em direção a objetos. Uma mente dessa realmente ela não é favorável ao autoconhecimento. Né? Ao mesmo tempo, o meu amor ainda está contaminado por rajas e tamas. Amor pelas coisas de Deus.
Agora aqui vem uma outra frase muito bacana. Sim, olha só, as coisas de Deus são Deus, mas Deus não é suas coisas, né? As coisas de Deus são Deus, mas Deus não é suas coisas. As coisas de Deus dependem de Deus, mas Deus não precisa dessas coisas, né? Então, em algum momento, eu preciso amar a Deus à parte das coisas de Deus. Enquanto isso, no entanto, o Karma Yoga me permite amar de acordo com o meu guna predominante, na medida em que é impossível converter, da noite para o dia, tamas e rajas em sattva, e sattva em devoção livre de gunas. Assim, o Karma Yoga tem dois estágios, que é o amor com desejo e o amor sem desejo. Ambos se enquadram no tópico de Guna Bhakti, né? Você vai entender a devoção através da abordagem dos gunas, tá? Então, tudo isso é um movimento que a gente faz constatando o quê? Constatando que o nosso amor, ele é um amor impregnado por objetos, por desejo por objetos. Agora, a gente vai paulatinamente retirando essas extroversões, tá? Então, primeiro a gente tem, o Karma Yoga tem dois estágios. O primeiro é com desejo, e o outro é o amor sem desejo. Vamos ver como é que isso aqui funciona. O amor com desejo. Tem aqui do lado rajas e tamas. Quando a devoção é egoísta, ou seja, ela está procurando usufruir dos resultados da devoção, tá? É uma oração a Deus pedindo algum benefício pessoal, tá? Isso é uma devoção egoísta que a gente fala, que é o grosso da devoção que ocorre no mundo espiritual e até entre sansaris eles fazem muitas vezes isso também. Né? Mesmo materialistas, às vezes eles apelam para isso. Quando a devoção é egoísta, é difícil considerar a raiva e as decepções como presentes de Deus, como recomenda o Karma Yoga. Porque somos emocionalmente imaturos, neste estágio nós incluímos Deus em nossas orações por nenhuma outra razão, além de apreciarmos o fato de que Deus está no comando da distribuição das coisas. Deus está no comando da distribuição dos frutos. É por isso que numa devoção egoísta, aquele que está orando, aquele que está adorando a Deus, ele incluiu Deus, porque ele sabe que é Deus que vai distribuir os frutos. Então é como se ele estivesse meio que negociando com Deus. Ele entrega uma atenção a Deus, esperando que Deus vai lhe dar o que ele quer. Essa devoção rudimentar não é particularmente nobre, mas está ok, porque, pelo menos, inclui Deus na conversa e desenvolve a autoestima. Você gosta de si mesmo quando reconhece a sua dependência de Deus, porque isso é verdade. Se você reconhece que você é dependente de Deus, é muito mais fácil você gostar do seu jiva. Você vai gostar do seu jiva porque a gente briga com o jiva, porque a gente acha que o jiva tem que dar coisas para o jiva que o jiva não pode dar. Mas quando você entende que o jiva realmente é dependente de Deus, gostar do jiva como ele é muito mais fácil. Você começa a olhar o jiva sob uma perspectiva muito mais realista. Qual é a perspectiva realista de Deus, do jiva? É que o jiva é totalmente dependente de Deus. Em última instância, o jiva ele é uma expressão de Ishvara também. Por isso que ele está dizendo aqui que é verdade. Isso é verdade. Sem Deus, sua autoestima está sempre sob ataque, porque você só se ama quando está obtendo o que deseja. Olha só que interessante. Que é uma base muito tola para a autovaloração, já que a vida não se importa se você consegue o que quer. Sem remorsos, poderá tanto confirmar seus desejos como negá-los.
dependência de qualquer coisa, exceto de Deus, não é maravilhoso. Mas pensar que você está sozinho é pura ignorância. Se você adora Deus agindo em harmonia com suas leis, rapidamente descobre um amigo muito prestativo. Portanto, reconhecer sua dependência de Deus é um passinho inicial necessário para a liberdade. Por quê? Porque coloca o Jiva sob a perspectiva correta. É simples assim, né? E ele falou uma coisa muito interessante aqui. Sem Deus, sua autoestima está sempre sob ataque. Ela é uma autoestima muito vulnerável, porque ela só vai estar positivada quando você tiver o que você quer. Só que como você tem o que você quer por um período pequeno de tempo, você agora vai estar sob ataque, quando o que você tem estiver na iminência de perder, ou quando você já tiver perdido aquilo que você tinha, né? Então, quando você está assim, você está numa situação muito mais instável. Por isso que é interessante reconhecer a dependência de Deus. Você acaba entendendo que, por mais que você consiga ou não objetos, o fundamental é que você é Deus expresso em atuação. Isso é o mais relevante. Isso está sempre em contato com você. E você se valoriza através disso. Uma valorização muito mais interessante do que se valorizar por uma coisa tão temporária e sujeita a tantas perdas, quanto é você ficar com a coisa que você obtém, ou você conseguir evitar aquilo que você não tem. É por causa dessas coisas que uma devoção muito primitiva, rudimentar, ela não consegue entender a raiva e as decepções como uma oferta do campo a você, para você olhar de novo o modo como você se posiciona diante do campo. Como é que você se posiciona diante do campo? É através das suas ações. As suas ações é que são o clique na hora de você lidar com o campo. Se você não está posicionado adequadamente diante das suas ações, você está na postura muito infantil e que vai lhe trazer muitos problemas. E a gente sabe que traz. O amor às coisas de Deus não remove a ansiedade, rajas e a depressão, tamas. Mas considerá-las, a ansiedade e a depressão, como a vontade de Deus, irá lentizá-las. Isso é muito interessante. Isso está por trás das ideias iniciais, né, mais primárias do luto. Está por trás das ideias de que você tem que aceitar a vida como ela é. Né? São todos modos que você tem de não conflituar nem com a ansiedade, nem com a depressão. Mas você considerando elas como a vontade de Deus, como que ocorre mesmo, vai neutralizá-las. Por que neutraliza? Porque você não fica em conflito com elas. Quando você entende isso, é um artifício. Quando você entende isso como a vontade de Deus, o que está bem mais próximo da verdade do que dizer que não é. Embora não seja exatamente isso, né? Você não vai ter mais atritos com esses empecilhos rajásicos e tamásicos, porque você vai entender que não cabe a você modificá-los substancialmente. Você entende que o seu raio de manobra é mais estrito, né? Então você não vai ficar tão acossado, né? Nem pelos seus desejos e pelo resultado disso, que é a ansiedade, como a depressão. Orar pelo bem-estar dos outros é uma maneira de sair deste estágio, porque requer uma apreciação do fato de que todos nós estamos no mesmo barco furado, seguindo o nosso caminho através do oceano turbulento do Sansara. Por definição, esse tipo de devoção é tamásica. Essa de dizer que tudo é a vontade de Deus. O devoto pode repetir mecanicamente um nome favorito de Deus, se entender com quem ele ou ela está falando. Porque não podem pensar claramente, os devotos tamásicos são propensos à fantasia. Eles podem acreditar que caminhadas ao redor de uma montanha sagrada em noite de lua cheia, ou que 1 milhão de repetições de um mantra especial são suficientes para a liberação. Esse tipo de devoção, que é uma devoção muito primitiva, muito primária, muito dual, é encorajado na literatura védica secundária, os Puranas, mas apenas como ponto de partida. Alguém aqui quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu, que é o amor com desejo? Né? Reparem que é algo assim estritamente dual, né?
Querendo ou não, aqui no caso do amor com desejo, eu estou objetivando Deus, tá? Eu estou tratando Deus como objeto. Tá? É válido, mas é um princípio, é um início. É o grosso da devoção que se encontra no mundo espiritual e até no mundo sansárico, é esse amor onde você procura objetivar Deus. Tá? Então, ele realmente é um amor com desejo. Você está jogando uma camada, né, de rajas em cima desse tipo de devoção. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou então está adicionando uma camada tamásica, né? Quando você fica simplesmente cumprindo um monte de preceitos sem questionar nada, sem procurar entender como é que aquilo funcionaria, né? Mas tem um movimento aí de desejo, tem movimentos de retração, de temor, né? São devoções primárias, mas não estão erradas, mas são bem primárias, são duais. São duais e procuram ver Deus como um objeto, como se fosse um mega jiva, né? Um mega jiva que ele está respondendo por ideias que você faz, né? Se você diz que Deus quer que a vida seja assim, ou se ele pune alguém, ou se ele te ameaça, você está projetando nisso que você chama Deus um monte de características humanas. Você está trabalhando de modo antropocêntrico, né? Está jogando camadas de entendimento humano em cima daquilo que, em última instância, não é humano. Não é humano e não está no alcance do entendimento do raciocínio humano. Mas é válido, inicialmente é válido, o problema é ficar aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu ia comentar que é o tipo de devoção característica de mente muito extrovertida, né? Então, existe alguma concepção metafísica da vida, algum tipo de espiritualidade primária, mas o indivíduo ainda é muito focado nos objetos de desejo que ele quer conquistar. Então, por isso também ele desenvolve essa espiritualidade primária que vai ter essa relação com Deus que é meio de súplica, assim, né? Esperando que rezando ou fazendo determinado ritual, seja lá o que for, e pedindo por aquilo que ele quer, vai ser esse Deus que de repente ele entende que é assim, né? Que ele pediu direitinho, é esse Deus que vai ser benevolente. Ah, mas ele rezou tanto, então eu vou. Então, você vê que nesse gráfico que a gente tem, Alex, a gente pode comentar no próximo encontro mais sobre ele, mas esse tipo de devoção que ainda aponta para essa mente que é muito extrovertida, né? Na base desse gráfico está um nível assim de subjetividade, a pessoa é tão focada nos próprios desejos e tem uma mente tão extrovertida que nem a devoção, que é o sansari materialista mesmo, que está no mundo, enfim, correndo atrás dos seus objetos de segurança, prazer e tal. Mas acima disso já entra essa devoção mais emocional, pessoal, né? Aí os primeiros estágios daquilo que a gente tem como uma espiritualidade mais introspectiva de fato, que entra Karma e Dharma e Yoga, né? Então já acima dessa linha aí. Depois o Passana Yoga, em que a gente vai praticar disciplinas para uma introspecção muito mais profunda, né? E aí a gente tem a mente, só então a gente tem uma mente adequadamente preparada para o exercício dessa compreensão da nossa existência sempre presente, não dual, né? Através daqueles estágios também, né, para até a assimilação do autoconhecimento, né? Que é o ouvir, o contemplar e aplicar esse conhecimento, discriminar sobre ele até que ele seja estavelmente assimilado. Esse é um resumão assim do que a gente vê aí nesse chart, né? É bem falado aí pelo Fábio. Todo esse movimento que o Fábio está falando, tá, gente? Ele está ocorrendo na dualidade em Nietzsche, né? E, na verdade, ele visa realmente isso. Você ir saindo de projeções cada vez mais densas
em relação à adoração, até chegar a projeções cada vez mais sutis, até que isso seja resolvido de modo não dual, quando é entendido que é o ser em si mesmo. Né? Mas são vários posicionamentos na dualidade. Você cada vez vai ficando mais sutil, sai cada vez daquela compreensão mais de obter o que eu quero, etc., que no fundo é uma replicação do mundo sansárico, né? na devoção, e você vai indo cada vez para modos mais impessoais de entendimento. A gente depois pode explorar bem esse gráficozinho, que ele é bacana. Bom, agora vamos lá então para o amor sem desejo. Que aí ele coloca aqui, ó, amor sem desejo. Vamos subentender isso aqui, sublimando rajas e tamas em sattva, tá? Vocês não podem esquecer que o desejo, que é rajásico, né, o medo, que é tamásico, a gente pode ir assim, a grosso modo, para facilitar, né, são intimamente relacionados. Então, aonde eu tenho uma objetivação de Deus, eu vou ter essas duas energias trabalhando. Tem pessoas que se aproximam de Deus por medo, né? Eu temo a Deus. Dizem que é prudente, quem nunca pensou em Deus começar a pensar assim. É válido também. Mas nesse caso aí você está com uma camada bastante tamásica, né? Outros se arremessam em direção a Deus através de uma solicitação de carga rajásica, né? Quero a mulher das minhas vidas e eu vou rezar 8.000 Ave-Marias para o Senhor a cada dia, né? Agora, isso então são desejos, é o amor com desejos, né? Com desejos ou com movimento contrário, que é o medo. Né? Onde você aplica um, vale o outro. Então pode ser amor com desejo e ou medo, e agora a gente está indo para um amor sem desejo, barrinha medo, sublimando rajas e tamas em sattva. Olha só, neste estágio, o desejo por coisas mundanas não é permitido. Apenas a oração pela coragem e força para receber os resultados, positivos e negativos, como um presente de Shivara. Shivara aqui você pode ler como a lei do karma. O devoto não está visando uma experiência em particular. Olha que interessante. Existe desejo, mas o desejo é de paz de espírito. Este estágio purifica gostos e aversões, porque quando surge um conflito, fica-se nesta situação com o que Shivara demanda, e não com o que eu quero. O devoto deixa de tratar Deus como solucionador de problemas e para de culpar Deus pelo seu mau karma. Tá? Então, olha, nesse caso, o devoto ele deixou de ser algo que busca experiências. Tá? Então, quando isso começa a ocorrer aqui, você está abandonando o desejo e o medo. Você não está querendo experiências em particular. Muitas pessoas, quando entram no caminho espiritual, elas falam isso, eu não quero mais nada, eu quero só paz de espírito. Seria uma situação equivalente a essa, mas com compreensão. O devoto deixa de tratar Deus como solucionador de problemas. Tá? Por quê? Porque ele não quer uma experiência em particular, então por que ele vai querer que Deus resolva algum problema dele? E para de culpar Deus por seu mau karma. Por quê? Porque ele está entendendo que recebendo os resultados positivos e negativos como uma sinalização do campo, ele passa a entender que ele tem uma tarefa a fazer em cima desse recebimento. Né? Então, sejam resultados bons ou negativos, ele olha os dois, não é de modo indiferente, é de modo equivalente. Tá? Às vezes eu li assim, há muitos anos, as pessoas dizendo, não, o cara recebe indiferentemente. Não, a palavra não é muito, essa palavra não é muito boa. Ele recebe de modo equivalente, né, os resultados positivos e negativos. Ele olha de modo equânime, né? Ele vai lidar com os dois, com esses dois resultados, como um modo dele reajustar a postura dele diante da ação. Olha o outro parágrafo. Obviamente, da perspectiva não dual, ó, agora ele deu um pulo, tá? Ele como se ele estivesse agora com a visão de Satya, tá? Ele saiu um pouco de Mithya. Obviamente, da perspectiva não dual, qualquer serviço prestado é o ser pleno servindo a si mesmo. Mas, no segundo estágio,
o devoto extrovertido está tentando purificar o egoísmo. Por isso, pede a Deus que ajude ao mundo e não a si mesmo. É essa fase que gera santos. Não é um estágio fácil, porque o devoto está orando para ter força, de modo a resistir aos desejos mundanos, né? Vamos voltar ali para Mitya, ó. No primeiro estágio, aquele do amor com desejo, barrinha medo, você deve ter percebido que desejar objetos não é saudável, mas você ainda está pegado a eles. Ao mesmo tempo, você sabe que, para amar incondicionalmente a Deus, seu coração deve ser puro. Ele não deve estar contaminado com esse monte de vássanas vinculantes que fazem o jiva ficar quicando de um lado para o outro no universo do samsara. Os devotos nesse estágio, quando a gente começa a pedir pelos outros e não por nós, integram o staff de mosteiros, igrejas e templos e praticam uma forma rudimentar de Karma Yoga, sem entender as nuances da lógica do Karma Yoga, né? Uma vez que o karma efetuado por eles resulta em crédito para outros, eles não acumulam tendências rajásicas e tamásicas e adquirem, por sua vez, uma propensão satívica pelo servir, muitas vezes contaminada com vaidade, o que pode ser tão vinculativo quanto qualquer outra vassana. Tem que ficar muito atento a isso. O cara, ele fica vaidoso de servir os outros. Então, ele continua vendo ele e outros, né? Isso, o indivíduo ele pode detectar essa camada. Não tem problema nenhum. O problema é começar a se vangloriar em cima dessa camada e não levá-la ao discernimento, e não aplicar a capacidade de discernimento aqui em cima dessa camada que pode surgir. Porque se o indivíduo não souber discernir aqui, ele vai acabar adquirindo uma personalidade de servir os outros, né? Antes ele era um sansari, agora ele é um benfeitor. Isso não tem problema nenhum, mas para o nosso objetivo pode acabar deixando a gente parado no cultivo dessa vaidade, nem que seja de uma forma subliminar, muito delicada e amparada por um discurso bastante convincente e útil. Não há como negar que é útil. Entretanto, para a gente que está buscando evidenciar as vássanas vinculativas para torná-las apenas vássanas de preferência ou inoperantes, isso pode nos prender também. É como se você estivesse preso a um valor satívico. Servir aos outros, você é altruísta. Sattva pode te prender também, como a gente já viu. Esse é um jeito de Sattva te prender. Ó. Olha só, você desenvolve uma propensão pelo servir e você acaba ficando vinculado a isso. Por quê? Porque faz bem, a pessoa se sente bem quando faz isso. O motivo é simples. A maioria das grandes organizações espirituais e religiosas é construída em cima desse tipo de devoto. Esses devotos acreditam que, quando todos os seus karmas foram queimados pelas boas ações, a iluminação virá. Então, eles estão associando a iluminação a um fenômeno, né? Vai ocorrer quando isso ocorrer. Na parede da cozinha de um ashram muito rico, eu observei esta placa, abre aspas, 1 hora de lavação de louça queima uma vida de karma, fecha aspas. Obviamente, o guru não entendeu que a ação não queima a ignorância, ou que moksha significa queimar o fazedor no fogo do autoconhecimento. É tanto a louça lavada quanto o cara que lava a louça, é o que ele está querendo dizer aqui. O indivíduo, eu estou lavando louça para queimar meu karma. Moksha significa você queimar esse quadro todo, né? É o cara que diz que eu estou lavando louça para... É o tal do fazedor, que no fundo aqui ele está querendo um fruto, né? Eu estou querendo um fruto, né? Então, você vê que esse sistema de tentativa de obter os frutos das ações, ele se repete indefinidamente. E é certo que todas as vezes que você tiver a impressão de que você é o fazedor do ato, você vai procurar isso e você vai encontrar. Isso eu lhe asseguro.
Se você tiver diante de qualquer evento no campo dármico com a convicção de que você é algum fazedor, você vai procurar bem e você vai ver, nem que seja lá no fundo, uma expectativa de se valer dos resultados da sua posição como fazedor. O fazedor só se sustenta quando o fazedor ele quer alguma coisa em troca da ação dele, em troca do fato dele ter feito a ação. Tá? Então, aqui ele eliminou o quê? Ele eliminou aquela devoção mais primária, onde você fica querendo coisas em troca. Mas pode ser que ocorra o perigo de você continuar esperando alguma coisa muito sutil. O que você está esperando aqui? Você está esperando aqui a libertação. Eu estou lavando pratos para me libertar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Você pode ir trocando aqueles objetos por coisas muito sutis, até por uma ideia além dos objetos, que é a ideia da libertação. Enquanto a libertação fica uma ideia além de objetos, ela é só uma ideia. Ela não é uma libertação vivida como tal. Né? Bom, agora ele entrou aqui, amor ao trabalho interior. Bom, esse aqui que é um dos pontos mesmo, né? É quando o indivíduo realmente ele se volta para ele, porque é se voltando para ele que ele vai ver todas essas vássanas vinculativas, sejam elas vássanas muito rajásicas e tamásicas, ou as vássanas satívicas mesmo, vai ter que olhar todas. É nesse trabalho interior que essas vássanas, sejam elas quais forem, finalmente passam a receber a atenção que mereciam diante do interesse na autolibertação, né? Seja lá como ele vier. Tá? Então, amor ao trabalho interior. Tá? É mais sattva, vírgula, menos rajas e tamas. Os estágios do Karma Yoga convertem uma mente extrovertida em uma mente introvertida. Os estágios do Karma Yoga, eles vão fazendo com que a mente pare de se lançar querendo resultados em cima de objetos e comece a olhar mais esse panorama interior, esse panorama interno a ele. Vamos chamar assim interno, um panorama onde estão as vássanas, onde estão as intenções de ação, onde estão os cliques de ação, os gatilhos de ação. Na fase de meditação, há uma redução gradual das atividades mundanas e um aumento da atividade mental. Porque os pensamentos estão agora indo para um símbolo do ser pleno, e os símbolos invocam seus referenciais, e o ser pleno é o amor incondicional. Ele chamou aqui de Parama Prema. Então, porque os pensamentos estão agora indo para um símbolo do ser pleno, o devoto experimenta o amor sem referência a objetos e eventos. Né? Nesse estágio, o devoto se liga a Ishvara e nutre seu relacionamento com ele. Já não mais depende de relacionamentos para o amor, família e amigos, mas baseia-se em Ishvara para apoio emocional. Olha aí que mudança, hein? Esse estágio remove o medo. O objetivo da vida espiritual é ver Deus, o ser pleno, em tudo, mas a visão não dual, que equivale ao amor não dual, requer uma mente muito sutil, uma mente muito satívica. Trata-se de uma etapa em que a mente do devoto não é expansiva o suficiente para obter essa visão, de forma que ele ou ela adoram um símbolo específico de Deus que representa o total, um Ishtadevata. É um símbolo que representa a totalidade de Deus. Realmente aqui eu não sei o que falar sobre isso. Eu sei que tem, mas nunca me detive, né, nessa parte mais operacional aqui, né, nesse caso aqui. Essa Alguém quer falar alguma sessão. coisa? Oi, vocês estão ouvindo? Alô? Prossiga, estamos ouvindo. Não sei se a minha conexão está falhando, mas enfim, essa sessão que é o amor ao trabalho interior,
diz respeito a tudo que é prática relacionada com esse segundo estágio de desenvolvimento espiritual, que é o Passana Yoga, né? Então, a gente tem aí todos os tipos de disciplina que começa assim por disciplinar corpo, órgãos sensoriais, né, no sentido de uma introspecção, e as disciplinas mentais. Entre as disciplinas mentais, a gente vai praticar diversas meditações para relaxamento, foco, desenvolvimento de valores, e num relacionamento inicialmente com essa relação Saguna Bhakta, né, ou Saguna Ishwara, né? A gente vai adquirir conhecimento de Ishwara através dessa relação, enfim, tentar compreender Ishwara inicialmente com símbolos, né? Então esse símbolo ele pode ser encontrado num mantra que traga essa significação, pode ser uma imagem da divindade de sua preferência. Isso que é o Ishtadeva, né? Então todas as imagens elas apontam para o mesmo, né? São símbolos daquilo que é o mesmo, daquilo que é Brahman, daquilo que é Paramatma, e dentro de diferentes representações, né, dos arquétipos que elas representam, né, a começar pela trindade da criação, o sustentador e transformador da criação, né, que a gente tem essa trindade Brahma, Vishnu e Shiva. Então é essa relação Ishtadeva, essa relação com uma imagem que você se coloca diante dela para adquirir essa compreensão do que é uma totalidade que é regida por essas leis impessoais, essas leis inteligentes, que fornece tudo para que a sua existência individual e de todas as coisas ocorra, até que você adquira essa compreensão e não seja mais necessário fazer uso desse recurso. Você pode fazer ao longo da vida, não tem problema nenhum, né? A gente tem grandes gurus, grandes professores que mantêm essa devoção por determinadas divindades ao longo da vida toda. O próprio Paramartananda, ele é um devoto lá das três divindades que são celebradas naquela celebração lá, que eu esqueci o termo em sânscrito correto, mas que é celebrado Durga, Lakshmi, Sarasvati, né? E tem toda uma lógica de por que celebrar essas três divindades femininas. Então, é basicamente isso, né? É um símbolo do ser, né? Que é usado como elemento de foco aí. Só esse acréscimo que eu queria fazer. Isso aí, então, seria o... Isso aí, então, um exemplo de... Tá falhando aqui para mim, Alex. Você pode repetir? Falhou? Falhou, a tua conexão tá ruim. Não sei se a minha também. Isso é um exemplo em relação a Ishvara, né? Seria o Shivara com... Puxa vida, falhou. Repete de novo, isso seria o Ishwara o quê, Alex? Isso seria oração a Saguna Ishvara. Isso, Ele não está ouvindo. Agora eu ouvi. Então, tudo que é disciplina para adquirir essa compreensão de Ishwara, a gente chama de Saguna, né? A meditação sobre toda a realidade com atributos, né? E a inteligência que orquestra, que rege tudo. Aí a gente vai ter as meditações em Nirguna, ou seja, livre de toda a realidade com atributos, né? Quando a gente medita diretamente em Brahman. Sim. Aí entra, por exemplo, Net-Net, é um tipo de prática como essa, a repetição dos Mahavakyas. Uhum. Perfeito. Aqueles Brahma Sutras também, né? Sim. O estudo dos Brahma Sutras. Sim, você usa
mantras, né? Os mantras curtos também, trechos, né? Que fazem essas afirmações diretamente da realidade como Brahman, como Paramatma, né? Uhum. Bom, agora vamos aqui ao estágio seguinte aqui, penúltimo estágio, adoração a tudo, sattva predominante. Aqui sattva está bem predominante e bem orientado, né? E se você tiver sattva predominante, mas com pouca orientação, você acaba ficando preso nisso. O penúltimo estágio, expande e purifica ainda mais a mente. Ele remove gostos e aversões, ciúmes, ódio, possessividade, etc. Ainda há dualidade e relacionamento nesse estágio, mas a pessoa com quem o devoto se relaciona é o ser consciente, que é tudo, né? Ver a divindade em objetos específicos que incita o amor de alguém por Deus é muitíssimo bom, mas ver o divino em todos os objetos é o objetivo. Nesse estágio, o devoto deve se aprofundar em cada objeto que aparece na sua consciência, até que possa observar a consciência, que é o seu mais profundo e íntimo ser, brilhando ali, no referido objeto. É como se, nesse estado meditativo, você reduzisse tudo à consciência. Pensamentos, mesa, pessoas, cadeira, céu, ar, esgoto, cidade, giz, computador, brigas, abraços. Você conseguisse reduzir tudo à consciência. O capítulo 9 da Gita apresenta o ser pleno em seu aspecto criativo, como uma pessoa universal cósmica, alguém que é ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. A ideia é que o devoto deve amar as partes feias, raivosas e temerosas do seu ser pleno e aceitar o mal no mundo como uma consequência inevitável da autoignorância. Olha, esse parágrafo aqui, ele é ótimo para a gente ficar contemplando, né, o dia todo. As partes sagradas do seu próprio ser pleno são bem fáceis de se amar. As partes escuras é bem mais difícil de se amar. Enquanto existirem diferenças na mente do devoto, o amor está sujeito a condições, ele é condicional, né? Muitas vezes você vê, as pessoas apresentam Deus apenas com aspectos maravilhosos da vida, né? Mas a gente sabe que não tem como ser assim, né? Você usando todo esse raciocínio que o Vedanta está expondo a você, é impossível você enxergar que você veria Deus apenas em coisas altamente favoráveis, né? Você vê as coisas desfavoráveis e terríveis como Deus também, mas você acaba entendendo que elas são fruto da autoignorância, do fato do ser humano não saber quem ele é. Quando ele não sabe quem ele age de modo ignorante e ele gera essas calamidades todas que a gente vai vendo. Então, é muito interessante esse parágrafo aqui, e seria legal uma pessoa ficar bastante tempo nele, sem necessariamente querer destrinchá-lo, sabe? Mas contemplar isso mesmo, olha, ver a divindade em objetos específicos que incitam, ou seja, que aumentam o amor de alguém por Deus, é muito bom. Mas ver o divino em todos os objetos é o objetivo. Porque o Vedanta começa lá desde o começo, o que ele diz? Olha, é aquela coisa do cara confiar na escritura que ele está olhando. Se o Vedanta diz que a realidade é não dual, é porque é não dual mesmo. E se você está vendo uma dualidade, é porque tem algo que tem que ser trabalhado aí, né? Ver o divino em todos os objetos é o objetivo. A realidade é não dual. Nesse estágio, o devoto deve se aprofundar em cada objeto que aparece na sua consciência. Ele está vendo, como ele está sentindo, até que ele possa reduzir tudo à consciência. Ele reduz tudo a ser, ou seja, a ele mesmo. É o seu mais profundo e íntimo ser, brilhando ali no referido objeto.
Ele vê um objeto, mas o mais importante para ele não é ele ver uma taça, é ele ver que isso aqui é Deus, é ser. É isso que é o mais interessante numa devoção dele. Você não perde esse aspecto superficial, então você não fica não operacional, você opera do mesmo jeito, mas profundamente você está olhando isso de um modo muito diferente que um Sansari olha. O Sansari olha isso pelo aspecto superficial, utilitário dele, estético, etc. Você está olhando isso mais aprofundadamente. E esse aspecto aprofundado é a sua visão mais importante. Ela ocorre sem ter problemas com a visão mais operacional, com a visão que vai te permitir usar um cálice adequadamente. Não tem problema nenhum, você não vai perdendo coisas aqui. O capítulo 9 da Gita apresenta o ser pleno em seu aspecto criativo. Lembram? Que era aquela pessoa universal cósmica, né? Onde tudo acontecia, os universos se desenvolviam, todos os acontecimentos da humanidade, do cosmos, né? Ao mesmo tempo, essa personalidade maravilhosa é aterrorizante. Arjuna pediu para parar, né? Porque ele ficou aterrorizado com o aspecto aterrorizante, né? A ideia é que o devoto deve amar as partes feias, ele deve acolher as partes feias também, raivosas e temerosas, do seu ser pleno. É ele mesmo. E aceitar o mal no mundo, ele vai compreender o mal no mundo como uma consequência inevitável da autoignorância. As partes sagradas do seu próprio ser pleno são bem fáceis de se amar. As partes escuras, é menos, né? Enquanto existirem diferenças na mente do devoto, o amor é condicional. É condicional. Enquanto a coisa for dual, vai ter condições. Agora ele vem aqui, o último parágrafo desse capítulo, o impacto emocional da visão da totalidade. Essa visão incute um senso de reverência e amor por tudo, porque tudo não é nada mais do que o eu do devoto, o ser do devoto, o eu do devoto. O eu do devoto, ele aponta para o ser aqui, né? Isso causa uma maravilhosa surpresa. Como pode alguma coisa e o seu oposto serem eu? Ao mesmo tempo, isso gera um temor, porque envolve a aceitação das inevitáveis perdas que fazem parte do tecido da vida. Vai estar completo essa visão devocional não dual, ela está completa quando o devoto aceita alegremente, ele aceita com contentamento a dissolução de todos os objetos, particularmente o seu próprio corpo e os entes queridos. Nesse estágio, o devoto vê toda ação como adoração ao Senhor e não se importa com os resultados das ações, porque o seu único propósito é chegar ao estágio 5. Ele encerra esse capítulo falando que o capítulo 10 vai discutir esse tópico em detalhes, né? Mas a gente vai para o capítulo 8 no próximo encontro. Então, já são 9h40, eu vou parar aqui, né, que a gente viu todo esse capítulo aqui da devoção, é um capítulo muito interessante. Esse capítulo ele mostra a você como compreender a devoção, né? Como compreende a devoção? Inicialmente, ela está reproduzindo o modo como os sansaris olham o mundo. Aí você transforma Deus num objeto. Paulatinamente, você vai sutilizando isso, até que, com a mente cada vez mais rajásica, você começa a ter entendimentos cada vez mais suaves, cada vez mais delicados, e começa a parar de culpar Deus pelas coisas, né? Você entende que a sua autoignorância é a autoignorância do ser humano que cria os problemas, né? Agora, o último estágio que ele diz, né? Aqui ele não está tratando aqui, ele vai tratar lá na frente. Então ele deu uma interrompida por aqui. Então aqui, por enquanto, a gente está aqui com alguma diferença, né? Estamos ainda com alguma diferença na nossa visão. Estamos aqui lidando com o amor condicional, né? O amor a Deus condicional. Qual é o resumo do amor a Deus condicional, né? É que eu amo as partes boas de Deus. Tem que ter um certo cuidado com isso, né? Está carregando a sua imagem de Deus com um monte de componentes seus. Está projetando bastante o seu entendimento nisso ainda, né? Mas os textos do Vedanta eles vão esclarecendo isso. É importante lendo isso, contemplando repetidamente, né?
porque para você ter virado lá atrás um devoto bastante primário, ou nem mesmo devoto, você teve que ir se aprofundando na ignorância progressivamente também. Ninguém se aprofundou na ignorância de uma vez por todas, né? Então, eu queria perguntar se vocês querem falar alguma coisa sobre o que a gente leu, alguma coisa geral, alguma coisa específica. Acho que não, Alex. Acho que está bem coberto aí com seus comentários. Bom, bacana então. Então a gente encerrou aqui esse capítulo sobre a devoção e vamos dar uma trabalhada naquele gráfico que apareceu ali antes, porque agora com esse capítulo eu creio que fica mais fácil acompanhar aquele gráfico, né? Acho que vai ficar mais simples. Vamos ver se a gente elabora esse gráfico aí para o próximo encontro e faz como fez com o outro, né? Eu vou procurar lá os comentários do James e desse gráfico que eu acho que tem também, né? Daquela tradução anterior. Tem sim. Aí eu ponho lá. A gente faz. Bom, é muito bacana vocês verem aqui essa devoção, né, tocada pelo modo de compreensão do Vedanta, né, que ele ensina você a olhar isso, né, e afinal de contas você compreende o que você está fazendo. É o que eu acho mais bacana. E assim você consegue contemplar e meditar. Só assim que você consegue isso. Senão você vai repetir a coisa meio mecânica, né? Vai trabalhar de modo mecânico. Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Tem alguma coisa que foi no chat aqui, não sei se você viu. Deixa eu ver, tem umzinho aqui, é do André. Esse último período no final, poderia comentar um pouco mais o impacto emocional da visão da totalidade? Onde está? Ah, tá. Esse último aqui. A surpresa básica aqui, André, é que você vê que só existe... Na verdade, você vê que não tem objeto e sujeito em última instância, né? Como uma coisa e seu oposto podem ser eu, né? Como é que o desejo e o ódio podem ser eu, né? Como é que o amor e o ódio mundanos podem ser eu, né? Como é que o desenvolvimento de um ser pode ser eu e a destruição dele também, né? Agora ele está dizendo que isso gera temor, porque envolve aceitar inevitáveis perdas que fazem parte do tecido da vida. Uma vez que você aceita alegremente a dissolução dos objetos, particularmente você mesmo, parece que esse estágio, que seria o quarto, a coisa estaria completa, né? O devoto vê toda ação como adoração ao Senhor e não se importa com o resultado de ações. Eu aceito sugestões aí para comentarem isso, mesmo porque a gente ainda não chegou ao estágio 5. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu ia acrescentar o seguinte, né? Essa visão da totalidade, como você estava falando antes, Alex, ela precisa envolver um acolhimento disso que a gente pode dizer assim que são os aspectos feios, os aspectos não tão desejáveis, os aspectos, né, que tem aquela ignorância explícita envolvida, né, tudo aquilo que gera a diversidade, tudo aquilo que está no mundo e faz parte da compreensão dessa totalidade, né? Então, da mesma forma que Ishvara é essa inteligência que arranja, que fornece a partir de três simples energias, né, com suas especificidades, arranja tudo em pranas, em elementos do nível mais sutil ao denso, com isso vem a conformação de tudo aquilo que a gente entende como bom e ruim. Essa nossa experiência, ela é feita de contrastes.
A gente tem uma referência do que é belo a partir da referência daquilo que a gente entende como feio. A gente tem uma referência daquilo que é a harmonia a partir daquilo que a gente compreende que é a guerra, todo tipo de embate emocional, etc. e tal. Então, essa visão da totalidade envolve essa compreensão. Quando eu quero ter uma relação com Deus, que eu atribuo a Deus só aquilo que é o belo, que é o harmônico, etc. e tal, eu tô fazendo uma seletividade, eu não estou integrando a visão da totalidade, né? O que a gente tem que entender é que Deus não é uma celular falando comigo. Deus não é uma entidade separada dessa totalidade que está controlando ela independente dela. É uma inteligência que pervade tudo, mas que em si mesma ela é impessoal e ela não tem nenhuma relação com todas as desarmonias, todas as circunstâncias desagradáveis que nós, individualmente ou coletivamente, experienciamos. Essa é a visão da totalidade. Quando a gente desenvolve essa visão com bastante precisão mesmo do que é essa totalidade, né? Essa totalidade que agrupa todos os aspectos, então a gente vai adquirindo uma reverência ao que é essa totalidade Ishvara, que envolve uma reverência mesmo, uma reverência independente daquilo que acontece. A impermanência ela é aceita com reverência, a morte é aceita com reverência, a perda de pessoas queridas e amadas, essa compreensão vai estar lá também te auxiliando, né? Que é isso mesmo, é assim, né? Porque afinal de contas a gente é o fator sempre presente. A chave aí é aceitar compreendendo todo e tendo reverência e amor por tudo. Eu diria que essa é a chave. É isso É aí, isso aí André. mesmo. É isso aí Legal. mesmo. Por isso que muitas vezes se diz, né, que só o amor liberta, né? É só o amor incondicional mesmo que liberta, porque ele é que inclui tudo isso e acolhe tudo e junta tudo, não separa nada, não expulsa nada. Esse que é o significado daquilo, né? É o amor liberta, é isso. É isso aí. Muito bem colocado aí pelo Fábio, bem arrematado pelo André, é isso aí mesmo. E por você. Obrigado, Alex. Pelo André também. Valeu. Tá já então, gente. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Quem me vê em todos os seres e vê todos os seres em mim, sou eu. Isso. Krishna no Gita, ele fala isso para Arjuna. E é isso Sim. daí, então, tá? É isso mesmo. Aí. Perfeito. Essa visão dos objetos, como você estava falando antes também, né, Alex? Você até usou o exemplo da taça, né? Uhum. A gente vê, sim, os objetos pelo seu valor utilitário, e a ideia é que às vezes a gente nem precisa estar com esse pensamento, né? A gente pode usar isso como prática. O copo é Deus também, mas a ideia é que a gente vá praticando toda essa compreensão de Ishvara até que essa sabedoria ela esteja sempre disponível, né? Uhum. Então, assim, os objetos eles são vistos pelo seu valor utilitário sem adicionar valores que correspondem a desejos ou medos, né? Portanto, os meus valores pessoais, ignorantes, no caso. Eu vejo pelo simples valor utilitário, eu entendo a impermanência de todas as coisas e essa sabedoria de que fundamentalmente isso tudo é Ishvara e mais essencialmente é essa simples existência, aquilo que simplesmente que é subjacente a tudo, que está sempre presente, sem ser afetado por nada que está se modificando, né?
Então é isso, a gente tem que chegar nesse ponto, assim, que essa sabedoria está disponível, está ali. Se acessa muito rapidamente. A sabedoria firme e imediata, né? É isso aí. Exatamente. Legal. Bom, gente, então Então eu vou encerrar, hein? Vou despachar o pessoal todo direto para o Ano Novo. Será que o Naga vai? Esse sábado deve ter, né? Tem, né? Tem. Ele disse que ia ter. Legal. E a gente se vê na segunda também, o pessoal que confirmou. A sua aula passou para segunda-feira, né? Dia 30. É isso mesmo. A gente vai segunda-feira e depois a gente retoma normalmente às terças. Eu vou estar lá nessa segunda-feira. Legal. Beleza? Valeu, pessoal. Tá bom, gente. Purnamidemos, então? Então, Purnamidemos, então. Vamos lá. Vamos Purnamadar. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão, Ishvara, gratidão ao Sampradaya, aos nossos professores, gratidão ao Vedanta. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite, uns bons últimos dias de 2019 também. Obrigado, Alex. Tchau, obrigada, Alex. Tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Forte abraço.